A arquitetura que herdamos dos portugueses é o que temos de mais rico no nosso patrimônio histórico. Um acervo de casarões coloniais que refletem bem como viviam os colonizadores que chegavam a São Luís. Esse conjunto arquitetônico é tão importante que foi declarado Patrimônio da Humanidade. Basta dar um passeio pelas ruas e becos da Praia Grande para conhecer um pedaço da história do Brasil e do Maranhão. Quem faz o convite é a repórter Dalva Rego. São Luís é poesia, vista de cima, de baixo, de todos os lados. É como um porta-joias. As raridades estão em cada recanto que se revela aos olhares mais sensíveis e curiosos. Os sobrados, eiras, beiras, telhados, portas e janelões se abrem para uma viagem sempre emocionante a um passado colonial que deu à cidade importantes títulos. Em 1996, os ludovicenses receberam talvez o maior deles até hoje. São Luís virou patrimônio mundial. A canção assobiada é também a declaração apaixonada de um filho dessa terra que esbanja riqueza. A nossa arquitetura é uma arquitetura bonita, uma arquitetura colonial. Eu me sinto honrado em morar aqui em São Luís, saber que é uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade agradável, uma cidade que todos nós gostamos de viver. Não foi à toa que São Luís recebeu o título de Patrimônio da Humanidade. A capital maranhense guarda nestes casarões marcas de uma história que nem 4 séculos de existência conseguiram destruir. Um detalhe curioso é que talvez São Luís tenha sido a primeira cidade colonizada por portugueses com a maior característica de organização das construções. Até então, nos lugares onde os portugueses se instalavam, essas edificações não seguiam um padrão, uma ordem. Isso só veio ocorrer aqui no início do século XVII. Nesse momento, Portugal estava submetido às ordenações filipinas, porque estava sob o controle da Espanha, e os espanhóis é que praticavam o ordenamento regular do planejamento das cidades, né? E nesse momento São Luís talvez tenha sido das primeiras cidades portuguesas a receber um traçado bem orientado, geométrico e orientado no sentido dos pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste, com quadras bem definidas, graças à intervenção desse engenheiro militar. Felipe Andrés foi um dos principais responsáveis pelo dossiê enviado à Unesco para a concessão do título. O acervo azulejar da capital reúne preciosidades que dão uma dica do que foi a capital maranhense alguns séculos atrás. Sobretudo, um lugar repleto de luxo. Na verdade, havia uma outra razão muito forte para a aplicação de azulejos nas fachadas, que era o fato de, como eles refletem os raios solares com muita intensidade, ameniza o calor porque absorve menos calor para o interior das edificações, propiciando maior conforto ambiental. Então o azulejo tem essa dupla função de embelezamento e de manter a qualidade do ambiente mais ameno num clima equatorial. Esta historiadora da Universidade Federal do Maranhão tem diversas pesquisas sobre as origens das construções coloniais. Segundo a pesquisadora, grande parte das edificações históricas foi erguida mais de um século depois da fundação de São Luís. O momento era promissor no comércio. A elite lusitana vivia em São Luís. Através da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, o Marquês de Pombal carreou recursos, que foi justamente nesse momento que se desenvolveu o cultivo e a exportação de algodão e de arroz, que foi justamente o que favoreceu o desenvolvimento da região, a vinda de muitos portugueses atraídos pelos negócios que estavam surgindo aqui, né? Vieram muitos escravos africanos para trabalhar, né, nessas lavouras de algodão e de arroz, e houve assim a população quadruplicou. A professora lembra que, na época, São Luís foi beneficiada ainda pela reconstrução de Lisboa, que havia sido arrasada por um terremoto. São Luís era o local de moradia, né, dos proprietários rurais e dos comerciantes. Então, de certa forma, ela ficou muito parecida com Lisboa,
porque as técnicas de construção vieram muito nesse período em que Lisboa estava sendo reconstruída. As pedras talhadas, chamadas pedras de cantaria, que se espalham por calçadas e ruas do centro histórico, vieram para São Luís como lastro dos navios portugueses. Hoje, toda essa arquitetura ainda encanta gente do mundo inteiro que visita a cidade. Fábio é gerente de uma pousada que funciona há 6 anos neste casarão do ano de 1835. Os turistas se impressionam com a viagem ao tempo no hotel. A construção é como quase todas do período. Na parte central, o solar, área comum geralmente com árvores e plantas. Os cômodos ficam ao redor. Até a leveza do bicho preguiça pode ser apreciada. Os quartos são confortáveis, não perderam as principais características. As escadas, o assoalho de madeira, os corrimãos e até as escápulas das redes são originais. Esse é o grande desafio, né? Então você conseguir adaptar esse casarão não abrindo mão do conforto que geralmente é buscado em um hotel. Então, ar-condicionado, banheiro privativo, com água quente. Então essas são as dificuldades que a gente tem que adaptar, devido à parte elétrica, hidráulica. De dentro para fora, ou do contrário. Na verdade, de qualquer ângulo, São Luís é mistério a ser desvendado, história para se contar. Nikos veio de Atenas, na Grécia, e se apaixonou pelo que encontrou aqui. Eu nunca vi nada parecido no mundo, achei tudo muito lindo e encantador, diz o turista. O cenário é mesmo irresistível e tem sido assim há 400 anos.